Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais, estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa noite, estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, numa parceria com a Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Uniprime Sul e Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame no WhatsApp 54 99120 2430 e peça já o seu. Unimed Erechim. Bom, nós vamos falar sobre política hoje, um tema que eu sempre, quem me conhece sabe, eu sempre gostei de abordar, e para tanto, e aqui na TV, no meu programa já faz um bom tempo que a gente não fala. Vamos retomar um pouquinho isso aí, porque, como já dizia o filósofo, tudo é política, né? Desde o futebol até, enfim. Estamos recebendo com muito prazer aqui o vereador Rony Gabriel, do Partido Liberal, né, e que tem assento aqui na Câmara de Vereadores. Rony, seja muito bem-vindo, me permita eu tratá-lo dessa maneira assim. O senhor pode me tratar da forma que quiser, até porque é muito mais experiente do que eu e eu que lhe devo respeito. Eu fico feliz hoje por estar aqui, falar sobre política, falar sobre futuro, falar sobre a cidade, estado, Brasil, enfim, sobre um pouco do que está acontecendo e as nossas ideias para, enfim, futuro, cidade, aquilo que a gente precisa e entende que é melhor. Bom, o senhor tem o seu trabalho como vereador, inclusive participou nessa semana aí da votação de um projeto importante. Eu gostaria, assim, de pode dar uma rápida passagem sobre isso aí que diz respeito ao transporte coletivo urbano. O transporte coletivo urbano de Erechim, ao meu ver, ele é péssimo, né? Ele não presta o serviço da forma que a população merece, e ao mesmo pela quantidade de impostos que paga. Isso se dá por um contrato que foi feito em 2017, e, ao meu ver, foi um contrato muito ruim. Por que hoje? A administração pública, e eu entendo que ela, toda vez que vai fazer um contrato, vai tomar decisões, vai construir uma escola, uma UBS, aprovar plano diretor, ela tem que levar em consideração sempre o futuro. Vai fazer um contrato lá de 30 anos, 20 anos, 15 anos. Como vai estar a cidade daqui 15 anos? É assim que deve ser pensado. E não pensado apenas para resolver um problema imediato em Erechim. A gente, ontem, na Câmara de Vereadores, votamos um repasse de R$ 1.400.000 para a empresa de transporte urbano.
E até vou fazer uma correção a mim mesmo, não é para a empresa, mas sim para subsidiar as passagens para PCDs, para idosos e estudantes. A população precisa entender que toda vez que você cria um subsídio, você cria um benefício social, toda vez que faz isso, esse dinheiro sai de algum lugar, ou do aumento de tarifa, ou dinheiro público subsidiado. Eu votaria contra. Estava decidido a votar contra quando eu fui estudar como funciona em outras cidades. E encontrei dados hoje de que 53% das cidades têm dificuldade de subsidiar o transporte urbano e precisa, enquanto 89% responderam que precisam de um serviço continuado, ou melhor, de um valor continuado do governo federal. Hoje, no Pacto Federativo que nós temos, quase toda a fatia de impostos que nós produzimos aqui em Erechim vai para o governo federal. E o governo federal entende que o transporte, o direito de ir e vir é um direito constitucional de todos, principalmente dos mais pobres que moram em áreas mais longínquas do centro da cidade. Ou seja, se você tirar do PCD, do idoso, tirar do estudante, ou eles vão ter que pagar a fatura cheia, né, a tarifa cheia, o valor cheio da passagem, ou vai ter que tirar de algum lugar. Para Erechim, se não fosse aprovado esse projeto nesse momento, a tarifa que hoje é de R$ 5,50 na empresa e R$ 6,00 direto no transporte urbano, passaria para R$ 7,41, o que, ao meu ver, é um absurdo. Por quê? Por causa de um contrato mal feito. Eu entendo que para transporte urbano na cidade de Erechim tem que ser levado em consideração uma nova alternativa, uma alternativa sustentável, onde você possa ter lotações menores para lugares que têm menos pessoas, você possa fazer parceria até mesmo com aplicativos, ou seja, uma coisa moderna, que não é possível devido à degradação do transporte público urbano, que não é uma questão só de Erechim, mas do Brasil inteiro, e, infelizmente, precisa ser repassado esses subsídios. É bom salientar também que no governo Bolsonaro, né, lá durante a pandemia, ele criou um programa de subsídios do governo federal para as passagens de idosos e mandava para os municípios. E o presidente Lula não deu continuidade a esse programa. Não deu. O governo Lula não teve interesse em continuar subsidiando as passagens. E isso passa a ser responsabilidade do município, infelizmente. A gente tem que tirar dinheiro de outras áreas para subsidiar isso, que é um serviço essencial. Bom, eu rapidamente, assim, pelo que eu li, ouvi, essa participação, esse dinheiro vai sair da Câmara de Vereadores, da verba da própria Poder Câmara? Poder Executivo. Tá. Então, enfim, esse aporte, né, se deve, enfim, porque foi constatado que cada vez as pessoas se deslocam mais de moto, a pé, Perfeito. De carro, enfim. E quem usa o transporte urbano hoje são, como eu disse, idosos, tem muitos idosos, estudantes e PCDs. 46 mil passagens por mês são para pessoas que estão recebendo isenção. Isso vai se intensificar cada vez mais, porque nós temos loteamentos cada vez mais distantes, enfim, do centro, né? Porque normalmente é um erro. Se dirige, né? O que é um erro. E daqui a pouco, o ano que vem, o outro ano, vai ter que se repetir isso. Isso, em 2022 veio esse aporte do governo federal de 2.200.000. Em 2021, a prefeitura fez um aporte de 1 milhão, agora esse aporte aí de 1.400.000. Quando você faz um plano diretor, você deixa a cidade horizontal, você faz os tais loteamentos sociais que tanto falam, que é para ajudar as pessoas. Vamos combinar, um mercadinho de bairro é mais caro do que aqui no centro. O transporte do cara que mora longe acaba ficando mais caro, ou seja, a gente está fadando o nosso povo, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, a ter um custo de vida muito mais alto do que quem mora no centro hoje e ganha muito melhor. Então, tem que ser feita uma reestruturação. Eu entendo que a cidade, como eu disse, tem que ser pensada para daqui 15, 20, 30, 50 anos e não pensado no imediatismo. Senão, dentro do imediatismo que não foi pensado lá atrás, hoje a gente tem que subsidiar o transporte urbano para secar gelo e resolver um problema imediato. Agora, se a gente votasse contra, o que ia acontecer? Aumento de tarifa para 7,41, ou nós íamos ter que tirar aí os benefícios dos idosos, dos estudantes, dos PCDs, e isso eu não acho justo, não acho nem um pouco justo. Então, infelizmente, na situação de secar gelo, a gente precisou aí votar favorável, embora não seja algo que eu entenda viável, mas tem que ser modernizado e bem pensado, um serviço melhor prestado, principalmente por questão da empresa, que eu acho que deixa muito a desejar no município de Erechim. A nossa intenção aqui era fazer um programa falando sobre política, e nós vamos fazer ainda, mas eu não posso deixar de passar a oportunidade que você me deixa aqui. A cidade precisa ser pensado. Eu sei que isso daria um programa, 10 programas, 50 programas. Perfeito. Né? Mas
a quem é que cabe? O senhor que tem uma voz importante lá no Legislativo, a quem é que cabe esse pensar? É quem está em governo? É a sociedade como um todo? Não, é quem está em governo olhando para as demandas sociais. A cidade ela precisa crescer, é fato, a gente fala em crescimento. Isso é relativo. As pessoas não pensam nisso. Quando fala em crescimento é o quê? Porque aprovou um novo loteamento? É isso? Para mim isso não é o crescimento de fato. O crescimento de fato é quando você cresce de forma sustentável e dá melhor qualidade de vida para o cidadão. Quando você permite que o cidadão tenha a sua dignidade, tenha pleno emprego, tenha água, que é um problema de Erechim, tenha o recolhimento de lixo, porque paga taxa de lixo, paga impostos para isso. Isso é crescimento de fato, de verdade, um crescimento sustentável. E cabe a quem? Ao Poder Executivo, sim, é ao prefeito municipal. E hoje, né, a gente tem que levar em consideração que o prefeito Polis, ele não está em mais um mandato. O prefeito Polis hoje colhe os benefícios e os erros lá do seu mandato desde 2008, porque já vão se completar 16 anos de governo Polis. No meio ali teve um governo Schmidt. Ok, mas né, vamos falar que é 16 anos. Então, os problemas que hoje nós enfrentamos, que vêm de decisões erradas no passado, também cabe ao atual Poder Executivo. Então, eles também têm que repensar a cidade de uma forma diferente, ou nós começarmos, a partir de agora, a pensar numa cidade como que ela vai estar daqui 30, 40 anos. Eu acredito que, pela minha idade, né, eu tenho 30 anos, eu acabo tendo uma preocupação maior com o futuro, que alguns acabam não tendo, porque né, precisam resolver questões imediatas, questões políticas, que, ao meu ver, não é o ideal. Juntando aí, tu tá com 30? 30. Não é? Saudade dos 30. Juntando aí Eloy Zanella, Luiz Francisco Schmidt, Antônio Dexheimer e Paulo Alfredo Polis, vamos completar quase meio século. Meio século, 4 anos. De administração, de gestão, e aí tem os acertos, os equívocos, enfim, perfeito. Né? Uhum. E voltando 50 anos atrás, quando faltavam 20 para o vereador nascer, né, a cidade foi pensada, quer queira ou quer não, ela foi pensada do jeito que está. Exatamente, foi pensado do jeito que está. Ou não pensaram, digamos assim, se alguém retrucar, ou não foi pensado, ou foi mal pensado, ou foi bem pensado na concepção de alguns. Hoje, embora eu seja um vereador, às vezes eu tenho que pensar como um gestor para entender qual é o caminho que eu entendo que é o melhor para a cidade. Isso é natural, que você pensa, qual que todo cidadão pensa. 50 anos atrás, você tinha uma prefeitura que tinha um cofre com dinheiro vivo, né? Você podia contratar funcionários, ou seja, a lei mudou, a lei engessou muita coisa, a lei se modernizou, a sociedade se modernizou. Hoje, com inteligência artificial e diversas outras tecnologias, você tem soluções muito mais rápidas. Agora, existem muitos erros que foram tomados no passado que a gente, como eu disse, hoje a gente colhe, mas tem muitos acertos também, e a gente não pode deixar de levar em consideração os acertos das gestões passadas. Da própria gestão do Polis, da própria gestão do Schmidt, do Dexheimer, do Zanella. Ou seja, foram pessoas que naquele momento contribuíram para a cidade, continuam contribuindo até hoje, e no momento em que tiveram que tomar decisões, parecia, e eu entendo, que ser a decisão mais acertada. Agora, a questão da mentalidade, ela precisa mudar, senão a gente fica para trás. Em 1970, quando a gente começa a fazer esse cálculo dos 50 ou 50 e poucos anos, Erechim era maior que Chapecó. Mas tu quer te comparar com Chapecó, que é outro estado? Ok, vamos ter um debate muito grande quanto a isso para entender o que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas o que eu defendo? A política menos protecionista, o Estado atrapalhando o mínimo o empresário criando vagas de emprego, você tem uma competitividade até por questões salariais para você ter aquela mão de obra. Você traz novas empresas, você traz novas culturas, né, para a cidade, culturas, eu digo, empresariais de fato. E aí você começa a crescer de uma forma inteligente. O crescimento causa dores, surgem outros problemas, dentre eles questão da água, questão de esgoto, transporte urbano. Então você não pode simplesmente aprovar um monte de loteamento longe, por quê? Porque vai ficar mais longe, ficando mais longe o transporte urbano fica mais caro, você tem que construir outro UBS, construindo outra UBS, outra escola, você precisa contratar mais funcionários públicos, aumenta a folha salarial, concomitante a isso tem um aumento de IPTU. Aí eu pergunto, o IPTU de Erechim hoje condiz com aquilo que é entregue pela população? Eu creio que não.
Eu ainda creio e acredito que não. Erechim ainda é uma cidade que eu acho que está muito melhor do que a maioria das que estão em volta, mas não acho justo a gente se comparar com as cidades piores para dizer que nossa régua está elevada. Eu quero me comparar com as melhores para dizer que nossa régua está baixa e aí a gente pode melhorar muito mais. Bom, o senhor é pré-candidato a deputado? Eu sou pré-candidato. Pode dar uma resposta hoje? Posso dar uma resposta, não tem problema nenhum em dizer isso. Eu sou pré-candidato, até tive meu nome citado numa matéria do Zero Hora aí ontem como um dos principais players aí do Partido Liberal. Vou concorrer ou não, isso não cabe só a mim, né? Tem todo um trabalho que está sendo feito quanto a isso. Hoje o meu foco é total em Erechim. E se vier a ser candidato a deputado, o meu foco vai ser total na região, porque nós precisamos de deputados. É federal ou estadual? Hoje a tendência é que eu concorra estadual, mas pode ser que venha a mudar, né? Às vezes eu sou muito criticado, porque tu fala muito sobre Brasília e Porto Alegre, esquece de Erechim. Bom, sou vereador, um dos vereadores que mais aprovou projetos em Erechim até o momento. Os mais positivos, o que não tem uma falta, está sempre lá, trabalhando. Trouxemos recursos, né? Trouxemos lá do próprio Sanderson, vamos entregar para Santa Terezinha, do Zuco. Ou seja, a gente faz um trabalho digno daquilo de quem votou em mim. E quem votou em mim geralmente não reclama, né? Porque sabe que a gente está seguindo a linha daquilo que eu propus em campanha. Então, essa questão de ser deputado ou não passa muito por questões partidárias, passa por questões sociais, por momento e tudo mais. Eu sou um pré-candidato, sim, a deputado. Eu acho que eu posso ajudar mais, né? Nosso projeto, nosso pensamento, aquilo que a gente defende, as pessoas acreditam, podemos ajudar mais, talvez em outras esferas, mas tudo isso ainda depende de outros fatores que a gente está buscando viabilizar. Pois é, esses outros fatores, por exemplo, digamos, essa decisão é do PL de Erechim, é do PL do Estado? Como é que está se orquestrando isso aí? O meu caso é diferente, de certa forma, porque eu sou bem ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também é um desejo dele que eu concorra. Nós teremos candidato ao governo do Estado, que é o Zuco, né, o deputado Zuco, foi o mais votado, tanto a federal na última quanto a estadual na anterior. Ele vai ao governo do Estado. E contam comigo também, né? Então passa também pela questão mais estadual e federal, né? Hoje o município, nós temos aqui o PL formado, temos um grupo bom, temos um deputado, né, estadual, que é o Paparico Bach, que tem feito um bom trabalho aí na Assembleia Legislativa. Acho que não vai ter dificuldade de se reeleger, inclusive, se vier novamente a estadual, ou dali a pouco se tentar ir a federal. Acho que ele é um nome que tem muita chance. Mas tem que passar pelas questões partidárias também, tem que passar pelas questões de viabilidade, no sentido de que hoje eu tenho quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e não é fazendo dancinha, é falando sobre política. Eu sou comentarista político da Mais Brasil em Porto Alegre, faço parte da bancada da Gazeta do Povo, do Fator Político em Brasília, Informação e Liberdade nos Estados Unidos, ou seja, faço parte de algumas bancadas, fazendo de fato análises políticas, que é, de certa forma, a minha profissão hoje, né, fora da Câmara de Vereadores. Tenho meu canal que fala sobre isso, ou seja, sobre política, falando sobre política, trazendo ideias, fazendo um pouco de jornalismo, nós abrimos muito a mente do povo. E acaba que hoje eu sou presidente do Direita RS e a gente tem base, elegemos mais de 20 vereadores, vice-prefeitos e alguns que fazem parte do movimento, e o nosso movimento quer ter um deputado do movimento. O senhor é presidente do que mesmo? Direita RS, um movimento de direita, né, que defende os nossos costumes, né, as bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade, a economia liberal, com o Estado intervindo menos, geração de emprego, renda, respeito à família, enfim, algumas linhas de pensamento ideológicas que a gente segue, prega e leva para a sociedade, para aqueles que se sentirem representados por nós ou por alguma figura que tem esse tipo de pensamento também. A gente vem a botar essas pessoas em espaços importantes da política exatamente para combater as ideias que são divergentes disso, como legalização de drogas, aborto, combate à corrupção, enfim. A gente está sempre nessa linha de frente aí. Vereador Rony, o senhor tocou aí que o partido já tem um deputado estadual que tem raízes identificadas com a região aqui, né? Certamente também vai passar aí, né? Vai depender muito se ele vai à estadual, ou se ele vai buscar a reeleição, enfim. Eu acho que essa questão de perfil, né? O meu perfil é bem legislativo, de fato, embora a gente fale muito sobre gestão, e eu estudei muito sobre isso, mas hoje o partido entende que não existe um choque, né, entre eu e o deputado, caso aconteça dos dois concorrerem na mesma, pelo sentido de que são pensamentos e votos diferentes.
A gente precisa de representatividade maior aqui na região. Hoje eu estou num bom momento no sentido de que estamos aprovando projetos, fazendo um bom trabalho, tem uma boa visibilidade devido às redes sociais. Então, e o deputado Paparico é trabalho, ele tem trabalho para entregar, ele tem no interior uma admiração. Então, em momento algum, acaba se chocando, entende, as nossas pretensões, né? O cidadão que vai votar em mim é um, que vai votar nele é outro, e por motivos diferentes. Então, hoje estamos no mesmo partido, talvez no futuro isso possa mudar, não sei, tudo é muito relativo, mas nós dois figuramos sim como alguns dos principais nomes para concorrer aí a nível de Estado, né? E isso pode ser muito bem resolvido, conversado, a gente tem uma relação de conversa e tudo mais, e pode ser que um concorra federal também, por que não? Tudo isso é relativo, isso depende também Não, eu falo do partido, mas não é do partido, é do nosso projeto de direita, um projeto liberal, com todos aqueles princípios que a gente defende para o Brasil. Passa pela presidência de Jair Bolsonaro, passa por Zuco aqui no estado, tem um nome que é o Sanderson também, que é deputado federal, faz um excelente trabalho, muito à frente da segurança pública. Então, todos esses fatores são levados em consideração antes de você se colocar a candidato a deputado. O senhor disse que tem 1 milhão de seguidores. Isso. Né? A região Alto Uruguai aí tem umas 200 mil pessoas, ou 250 mil. Né? Aonde estão esses outros 750 mil? Eu não tenho todos os seguidores do Alto Uruguai, mas os meus seguidores são muito a nível de Brasil. Hoje, em torno de 40% dos meus seguidores são do Rio Grande do Sul, né, pela identificação. 40%? Então dá para dizer que são 400 mil pessoas aí. E são espalhados pelas redes sociais diversas com abordagens diferentes, né? Qual é o perfil desse público? O perfil do meu público é um perfil... Tem o perfil jovem, é geral, assim, é bem generalizado. Tem o perfil jovem, sim, que acompanha o meu trabalho, que gosta da política, defende ideias semelhantes. Mas a maioria do meu público hoje é de 30 a 55 anos. Né? As pessoas mais velhas, assim, mais velhas não, meia idade, né? 30 a 55 anos que acompanham bastante o meu trabalho, que gostam do meu trabalho. E isso tem gente de Bagé, tem gente de Uruguaiana, tem gente de Erechim, tem gente do Alto Uruguai, Passo Fundo demais, Serra Gaúcha é muita gente mesmo. Então tem muita gente que acompanha o nosso trabalho aí. Hoje a gente atinge em torno de 20 a 30 milhões de visualizações por mês. Caso o senhor vir a ser candidato, obviamente o senhor está, digamos, contando com os votos de pessoas, digamos, de todo o estado. Sim, isso, não é só regional. Para você viabilizar, eu ouço muito falando, precisamos de um candidato aqui da região. E fato, acredito nisso, nós precisamos de deputados da região, tanto federal quanto estadual. Acontece que para você viabilizar uma candidatura, se você contar só com os votos da região, você acaba ficando no risco. Então, hoje não é o meu caso, né? Eu tenho base fora, bastante, pessoas, eu tenho buscado bastante disso. E aqui em Erechim a gente tem feito um trabalho que condiz com aquilo que a população espera de mim, espera do meu trabalho. Então, eu creio, né, pelos feedbacks que tenho ouvido, de que isso tem dado resultado. Então, é importante para Erechim, de fato, e é importante para a região também. Então, não adianta se colocar um candidato hoje que vai fazer voto só na região e achar que vai se eleger. Não vai fazer legenda para outro. Então, tem que ser alguém com viabilidade, como o próprio Paparico, que já é deputado, como eu que tenho me colocado, e algumas outras figuras aí. Existe uma estimativa de quantos votos mais ou menos seriam necessários? Depende. No PL, 25 mil votos, o último deputado estadual estava eleito. É pouco, né? Relativamente falando. Não é uma coisa tão absurda. Digamos, é pouco, mas 25 mil, os primeiros 1.000 vêm meio que rápido, mas... Eu fiz 2.046 para vereador, concorrendo aí com 200 candidatos, né? Quando você vai a deputado, tem também uma quantidade bem grande, né, de candidatos, mas o que muda é que o pessoal sempre leva em consideração alguns pontos. Da minha região, é de uma ideologia semelhante à minha, como é que é? Então, tudo isso levanta. Então, nós estamos numa cidade onde 70% votou no Bolsonaro no segundo turno das 2 últimas eleições, né? Bom, no próximo bloco nós vamos abordar isso aí, qual é o peso do ex-presidente da República, Bolsonaro, que é preciso lembrar que no momento ele se encontra inelegível, mas enfim, ele tem todo o seu peso político, esse não pode ser cassado, digamos assim, ou apagado. Nós já voltamos.
Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Vem evoluir e viver o lado prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Uniprime Sul, recebendo prazerosamente a visita do vereador do PL, Rony Gabriel, que é um pré-candidato, está se lançando, colocou seu nome à disposição do partido, enfim, para tentar, digamos, uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara Federal. E, repito, é pré-candidato. Estamos bastante distantes ainda, então não tem ninguém eleito ainda, né? Aliás, me permito fazer uma descontração aqui, esse programa também se caracteriza um pouco por isso. Olhando algumas nominatas aí que saíram, assim, possíveis, supostas, né? Que gostariam de vir a ser. Alguém me falou, eu pensei, eu sei, me ocorreu agora, teve a eleição do Papa recentemente, eu acho que se continuar nesse mesmo ritmo até o ano que vem nós vamos ter, de repente, o mesmo número de candidatos, ou de pré-candidatos, melhor dizendo, me corrigindo, do que o número de cardeais que elegeu agora o Papa há cerca de 1 mês e meio, enfim. Mas, o vereador Rony, vamos continuar nessa toada. O que o senhor pensa, assim, quais seriam as suas prioridades? Vamos pegar uma questão muito polêmica aí sobre a RS 135, a duplicação dela, e a BR 153. O que o senhor iria trabalhar pelas duas, ou o senhor tem, digamos, olha, uma é totalmente inviável, não vai sair e tal? A gente sabe que tem interesses, né? O ideal é a Transbrasiliana, né? É o ideal. Sempre quando chega em época próximas de eleição, o pessoal começa a levantar essa pauta de novo. Quero te comunicar que também faltava mais de 20 ou 30 ou 40 anos para tu ter nascido. E já aí, se falava disso. Já se falava disso aí. O que acontece? Até foi feito o projeto e estava para sair a Transbrasiliana naquele pacote do ministro à época, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, e veio a pandemia, né? Então a gente sabe que o dinheiro do Brasil foi todo voltado à saúde das pessoas, o combate à pandemia e tudo mais, foi distribuído
para estados e municípios. No Rio Grande do Sul, inclusive o governador, né, que inclusive se reelegeu, colocou salários em dia, né, dos funcionários públicos e fez muito marketing quanto a isso. Agora, a Transbrasiliana em si, se naquela época a gente teve dificuldade, imagina hoje no governo Lula, deficitário, destruindo o Brasil, taxa de juros lá em cima, dólar lá em cima, custo de vida o pior do que na época de pandemia, que o custo de vida subiu pela falta, né, de produtos e tal. Então, não estou dizendo que é uma utopia, é uma luta que, obviamente, nós também teremos, mas é uma dificuldade. Por outro lado, a 153 está ali, é uma das pistas mais perigosas do Estado, isso é um fato. O senhor está se referindo a 153 ou a 135 agora? 135, perdão, me confundi os números. Sim. A 135 é uma das mais perigosas do Estado, tem acidentes ali dia sim, dia também, né? É necessária duplicação e sou favorável sim à duplicação dela, por N motivos, mas da forma que o governo do Estado está propondo, com aqueles pedágios free flow, eu sou totalmente contra. Não é um modelo que cabe para o cidadão gaúcho. Esses pedágios, da forma que está sendo feito, esse modelo chinês, free flow, 4 pedágios daqui a Passo Fundo, com valores astronômicos, não é viável. É totalmente inviável, é uma proposta que, às vezes o pedágio é uma questão que, se bem feita, funciona, embora a gente já pague muito IPVA, principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente paga a taxa de licenciamento da emissão daquele documento, que ele nem vem mais, é digital, aquilo lá, ou seja, a gente está pagando muito para andar, mas querem cobrar mais aí para reformar as estradas. Isso não é possível, isso eu acho que a forma que está sendo feito não é viável. Já tem um pedágio lá em Coxilha, né, isso falando da nossa região, porque se a gente for pegar todo o trecho, pior ainda. Então, essa forma de duplicação não entendo como viável. Mas quem é que vai fazer então? Porque nenhuma empresa que eu conheço vai fazer a duplicação sem receber o que ela cobrar. Enfim, né? O que é o free flow? Free flow. Isso. Free flow é um pedágio que tu passa embaixo como se fosse um radar, né? Ele vai ler tua placa e depois você tem que entrar lá no aplicativo e pagar ele, né? Ou seja, a gente está falando isso para pessoas que vão vir de outros estados, que vão ter que dar um jeito, pessoas mais idosas, enfim, é um problema, senão vira multa. Então, tem várias formas de arrecadação. Aí você diz, qualquer empresa que vai pegar, que vai fazer e tudo mais. Como eu disse, o pedágio de Coxilha foi feito exatamente para ter duplicação. Cadê ela? Óbvio, era uma questão estatal, né? Uma empresa estatal, que é um outro problema. Mas cadê ela? Então, você querer convencer a população de que vai fazer, porque vai ter melhorias, porque vai ter isso, vai ter aquilo, mas por um custo tão elevado, para você sair daqui e ir a Passo Fundo e pagar, nessa proposta deles aí, ida e volta quase R$60 num carro, isso não tem condição. Tem gente que vai todo dia. Eu já ouvi pessoas que conhecem muito, acham que não seria tão caro assim pagar R$30 para ir daqui a Passo Fundo, considerando que se tu vai daqui a Getúlio seria, digamos, R$7 ou 8 ou 6. Sim. Né? Considerando em contrapartida, né, que dificilmente o Estado vai fazer isso, considerando principalmente o risco que a rodovia oferece. Tudo isso eu concordo plenamente. Como eu disse, não haveria problema em ter pedágios, mas não com esse valor de IPVA. Sim. Não com essa taxa de licenciamento de um documento que nem vem mais. Ou seja, o Estado, ele arrecada, ele tira dinheiro do bolso do cidadão. Sim. E não dá soluções para as quais ele diz, não, Rony, mas é que o PVA não vai mais para estradas, ele vai para o caixão único. Ou outro. Exato, e aí estão questões de prioridade. Eu entendo que as prioridades de um governo têm que ser saúde, educação, infraestrutura e segurança, ok? Então, quando você começa a criar, e isso ninguém fala, nem a esquerda, quando você começa a criar benefícios, o que o governador está preocupado? Vamos botar cota para trans aí na polícia militar. Vamos combinar, isso não é prioridade, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Ou seja, aí o Estado passa por uma situação de calamidade pública, o governo federal praticamente se omite, se ausenta, o governador gasta dinheiro público a fazer videozinho sobre a situação das enchentes para se cacifar e a presidente da República, né? Enquanto isso vai pedagiar o Estado inteiro, sendo que a gente já paga uma fortuna de impostos. Então, o Estado, ele precisa enxugar
Ele precisa diminuir a máquina pública. Ele precisa ser mais eficiente em chegar naqueles pontos prioritários onde vai atingir, primeiro, o maior número de pessoas, segundo, protegendo os vulneráveis e, em terceiro ponto, fazendo com que o custo de vida fique mais barato, não elevando o custo de vida no intuito com uma justificativa que, ao meu ver, não condiz. Entende? Então, a gente quer a duplicação? Quer a duplicação. Pode ter pedágio? Até entendo que pode ter, mas de uma forma justa, de um valor razoável e que não seja uma coisa que, pelo amor de Deus, vai onerar. Você vai pagar mais de gasolina para ir para Porto Alegre do que de pedágio para Porto Alegre, de combustível. Porque tem que levar em consideração aí também a questão do avião, né? Erechim não tem voos e, até onde eu sei, não terá voos. Então a duplicação se torna mais necessária ainda. A duplicação acho que seria, e não é apenas a realização, a feitura, digamos, numa terceira pista. Eu acho que é muito perigosa até. Eu acho que o ideal seria duplicar realmente. Se possível, com um canteiro aí no meio, separando tudo bonitinho e tal. Agora, o governo pretende implantar isso mesmo? Vai implantar isso? Pretende e vai. O governo do Estado pretende e vai. Isso foi aprovado na Assembleia Legislativa quase que unanimidade no passado, e posteriormente eles começaram a fazer esse trabalho. A licitação já está saindo, estão fazendo audiências públicas. Agora se criou algumas comissões para fazer algumas audiências, inclusive eu pedi uma audiência pública que vai acontecer dia 12 aqui, foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores, para debater isso. E por que debater? Porque a gente tem que entender se é realmente as necessidades, tem que entender se vai aumentar o custo de vida. Tem gente que diz, não estou preocupado com isso. Pois bem, o frete da tua comida que chega para você, da tua comprinha, tudo vai aumentar por causa que o custo do pedágio vai passar para o consumidor final. Então atinge todo mundo, né? É uma questão muito polêmica, enfim, mas e que o Estado, enfim, e a região vai ter que enfrentar isso aí. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho sobre... O senhor tem se manifestado muito, assim, na Câmara de Vereadores e de uma forma bastante contundente, assim, um vereador, assim, um político anti-PT, né? E tem abraçado muito o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele não podendo hoje estar em condições de vir a ser candidato. Como é que vai ser, como é que vai desembrulhar essa coisa toda aí? Primeiro ponto, antes de Bolsonaro eu tenho meus princípios, né? Então não é a figura do Bolsonaro em si. O presidente Bolsonaro foi quem despertou e fez essa separação, fez o povo entender a diferença de direita e esquerda, do conservador para o liberal, e aí as pessoas foram se colocando em espectros políticos. Bolsonaro é o maior líder político do Brasil hoje, é o maior líder da direita que nós temos hoje. É bom lembrar que ele está inelegível porque se reuniu com embaixadores, coisa que sempre foi da atribuição do presidente da República. Ele está inelegível por causa de um 7 de setembro, que, enfim, coisas ridículas, que de fato, se fosse alguém corrupto, um ladrão, alguma coisa assim, com certeza ele já estaria respondendo por corrupção, não por um golpe de Estado que não conseguiram pegar um táxi com algodão doce e pipoca, né, carrinho de pipoca. Então, chegaram a esse ponto de ter que inventar esse tipo de ilações para tirar o cidadão da jogada, começa já a ficar claro aí de que o sistema não quer o cara e não é porque ele é corrupto ou ladrão, porque se fosse, estava na presidência da República até hoje. Saía da cadeia e colocava na presidência da República, esse que é o ponto. Então não é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ele está inelegível por isso, ele é o nosso plano A, B e C ainda. Se, porventura, acontecer a gente ter que escolher um outro nome, vai passar por ele essa escolha, é ele que vai dar essas diretrizes para nós, porque nós entendemos que ele é quem liderou todo esse processo e continua liderando a ida à direita brasileira. Quanto a isso, e a minha posição quanto a isso, eu vou dizer, eu vou apoiar um candidato a presidente de direita, que defenda os mesmos princípios que eu, que defenda a liberdade econômica para o empresário, que defenda o pleno emprego, que defenda que sim, nós temos que cuidar do social, mas de forma responsável, que não seja um populista barato. Essa é a minha linha de pensamento. Antes de ser Bolsonaro, eu sou alguém de direita, sou alguém que defende esses princípios. E é assim que vai continuar sendo a minha atuação, não declino em momento algum de deixar isso claro, muito claro. Então, nós temos diretrizes, e o Partido Liberal hoje tem o principal nome, e é ele que nós vamos seguir até que, enfim, venham as eleições e eu veja aí o caminho que a gente vai tomar, a estratégia que a gente vai tomar para, principalmente, gente, resgatar o Brasil do que está virando, né? Como é que o senhor vê as mexidas no tabuleiro com vistas a 2026,
promovidas, a gente não pode conversar com essas figuras que eu vou citar, mas a gente também sabe ler, não é? Comandadas por Michel Temer, ex-presidente da República, pelo Kassab, enfim, algumas figuras aí, né, que têm trabalhado no sentido assim de viabilizar uma candidatura de direita que de repente não seja exatamente o Bolsonaro. Isso é natural que aconteça, mas a gente tem que lembrar que existem algumas candidaturas de direita que mamaram na esquerda, nos governos de esquerda a vida toda, né? Então, hoje, querer se colocar no espectro porque ele está em alta, talvez não seja, como eu posso dizer, para a população muito bem visto. Porque uma coisa é uma pessoa que tem uma posição, ela mantém aquela posição, e veja bem, mudar de ideia não é demérito, é mérito daqueles que mudam em busca da verdade. Mas aqueles que mudam de ideia em busca apenas de se beneficiar com a ideia mais vigente é outros 500, né? Michel Temer, Kassab, essas figuras, alguma coisa que as pessoas têm que entender. Elas são importantes no cenário político porque, estrategicamente, elas são necessárias. E são necessárias porque o povo vota. E se o povo vota e elege políticos do centrão, elege políticos da esquerda, elege políticos da direita, essa representatividade tem que ser respeitada. E se tem que ser respeitada, tem que ser escutada. E se tem que ser escutada, dali a pouco tem que fazer parte de um projeto onde a gente vai contemplar não somente um espectro político e uma bolha, mas vamos contemplar também o todo. Porque bem ou mal, quando se amanhã ou depois, vamos supor que eu sou um prefeito de Erechim, Rony vira prefeito de Erechim. Eu não sou um prefeito da direita, eu sou um prefeito de toda Erechim. E isso tem que ser levado em consideração e ouvir, inclusive, a esquerda se vier com um projeto bom. Então, o jogo político existe, ele não vai mudar, mas nós temos que ter uma capacidade de diálogo, de entendimento, para fazer com que as coisas andem, de fato, mas sem abrir mão dos teus princípios. Isso é possível fazer sim. Evidentemente que está bastante claro aí o seu lado, mas assim como os outros lados, enfim, né, e é importante que seja assim. Gostaria que o Rony, pensador, enfim, que participa de vários grupos, de várias instituições, não falta uma maior consciência de nação para o nosso povo, para a nossa sociedade, assim, a gente tem que levar em consideração tudo, a cultura, enfim, o nível de várias coisas, né? Não estamos muito agarrados em o meu governo, se não for o meu governo. Quando é que nós vamos ter, digamos, uma consciência assim voltadas para o país, para o Estado, para o... Pois bem, hoje... Fica à vontade para... Temos 5 minutos ainda. Eu tenho minha atuação como vereador hoje. Eu sou um vereador de oposição, né? Sou líder da bancada do Partido Liberal, que é a maior bancada de oposição hoje. Mas você vê os meus votos e os meus discursos na Câmara, eu sei que você acompanha, outras pessoas acompanham também. Em momento algum eu fiz um discurso simplesmente porque não é o meu governo, ou porque não é o meu grupo que está governando a cidade hoje. Os meus discursos são simplesmente o seguinte: se o projeto é bom, defenderei. Em muitos momentos eu defendi projetos do governo na Câmara de Vereadores aqui de Erechim. Isso significa que eu estou junto com o governo? Não. Significa que o projeto é bom e precisa ser defendido. Da mesma forma que coloquei projetos bons meus, como a mudança do estacionamento rotativo, que não acontecia há mais de 10 anos, há mais de 6 anos em Erechim, desde que foi feito o contrato, e não conseguimos melhorar, e nós conseguimos com a aprovação unânime da Câmara de Vereadores. Isso só é possível quando você começa a entender o outro lado. Eu costumo dizer, e vou parafrasear o Jorge Gueuser, né, quando ele foi homenageado na Câmara, que ele disse: se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, nós não somos divergentes. Agora nós temos 2 ideias. Esse que é o ponto. Então, o político, ele tem que falar de saúde, ele tem que falar de educação, ele tem que falar de segurança, ele tem que falar sobre infraestrutura e vários outros assuntos sociais que, para você conseguir ter uma clareza de ideias, você precisa entender muitas vezes especialistas da área, pessoas que pensam diferente de você, qual é a argumentação para que aquilo aconteça. E não simplesmente o eu acho, o detesto o eu acho. Você pode achar o que você quiser, mas é fato. Eu quero entender o que é fato. Então, a atuação política, e respondendo a tua pergunta, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser de centro, você pode se considerar qualquer coisa. Mas você está disposto a construir um diálogo que vai fazer o bem para a sociedade, que vai melhorar o teu município, o teu estado, o teu país, e essa é a minha atuação. Eu sempre deixo muito claro,
os meus pontos de vista são esses, meus princípios, eu sou de direita, eu sou um conservador nas questões de costume, mas, veja bem, a minha ideia é a melhor? Ou existe uma ideia melhor que dali a pouco eu posso aderir? Esse que é o ponto. A questão, eu me reporto, eu me lembro agora da passagem recente do Pepe Mujica, que foi o presidente do Uruguai. Não é questão de uma ideia e outra ideia e de repente nós temos duas ideias. A questão é que uma das ideias vai chegar lá e a outra ideia parece que não aceita. Exato. Né? Não... Lá eu vi muito bem assim, pelas entrevistas que foram feitas há um bom tempo já, foram reproduzidas, eles não. Foi o que eu entendi. No Uruguai, a tua ideia vence, depois eu digo, olha, parabéns, somos todos um só. Tem os dois lados disso. Se você se declinar de fazer oposição, tu também não aumenta a régua do governo, né? Tem que sempre ter alguém ali dizendo, isso está errado, está certo, está errado. Mas assim, o que você não pode é fazer a política de torcer contra ou de sabotagem. Não é o meu governo, então vou sabotar. Vou torcer contra, vou detonar aqui esses caras. Mesmo projetos bons, vou ir contra, porque não é o meu governo. Isso acontece o tempo todo na política, e isso me irrita. Me irrita, porque eu já fui cobrado, porque tem que ser mais incisivo, eu vou cobrar aquilo que tem que ser cobrado, igual eu cobrei a Corsã e multaram a Corsã, igual fiz um projeto de estacionamento rotativo e mudamos o estacionamento rotativo, igual outras N cobranças que nós fizemos na cidade, nós conseguimos resultados. Agora, gritar e não ter resultado, para mim é coisa de maluco. Gritar só para aparecer é coisa de quem quer aparecer. Não é o meu caso. Essa questão dessas mudanças que o senhor propôs e foram aprovadas, já foram sancionadas? Foi sancionadas. Todas sancionadas e todas já aconteceram. Todas. E agora a questão do estacionamento rotativo vai alguns dias para entrar em vigor, porque a gente precisa que a empresa se adapte, né, e que as coisas funcionam, treinem as equipes e tudo mais. Então a gente deu um prazo de 30 dias desde a aprovação da lei para que entre em vigor as novas regras. Bom, o senhor está num poder importante hoje. O senhor já pensou, alguém lhe cutucou sobre a possibilidade de vir a concorrer à prefeitura? Mais adiante? Tenho 30 anos de idade. Até lá eu vou ter 34 anos de idade. Eu acho que eu tenho muita experiência, muito caminho para percorrer. Eu tenho que aprender muita coisa. Eu costumo dizer que um político que não almeja fazer algo a mais em espaços maiores, ele perde a ambição, e se perde a ambição, ele senta na cadeira e não trabalha o suficiente para chegar num outro patamar. Assim como na sua empresa, assim como na sua vida, você sempre tem que se dedicar e ter uma espécie de ambição. E quando eu digo ambição, não é a palavra negativa de ambição, é o fato de querer, de brilhar os olhos, de queimar teu coração para fazer algo bom e melhor. Então, pode-se dizer que hoje eu tenho esse desejo, mas não significa que vai acontecer. Significa que eu vou trabalhar o suficiente para fazer jus, para que um dia alguém olhe para mim e diga, eu acho que esse cara tem condições de estar à frente do Executivo Erechinense. Bom, vamos aguardar o tempo passar aí. Vereador Rony Gabriel, pré-candidato a deputado estadual ou a federal, muito obrigado pela entrevista. O senhor tem 15 segundos ainda aí. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui e convido as pessoas para acompanhar minhas redes sociais, meu trabalho, né, @Rony Gabriel. Acho que é importante acompanhar, saber mais de perto o que está acontecendo. Só tenho a agradecer. A todos aí de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.